Repórter 1520, Francisco José. Nós estamos aqui direto do Hospital Monsenhor Moraes, e o Hospital Monsenhor Moraes lançou uma campanha interessantíssima que tem o acesso de toda a população do Ipu e região, que é a campanha contra o diabetes, uma prevenção contra a diabetes. Eu estou aqui diante de duas especialistas que inclusive estão realizando esses exames, que é a nutricionista Aila Pontes, nutricionista, e a enfermeira Laura Paiva. Vamos falar um pouco da diabetes. O que é essa doença? Vamos conversar aqui com a Aila, nutricionista. Quando a gente fala de diabetes, geralmente o pessoal tem um enfoque maior na questão do açúcar. Só que, na realidade, o açúcar, a glicose, ela está composta em todos os alimentos e é o produto final de todos os alimentos. Então, tudo o que você come, no final vai virar glicose. Então, o que a gente fala quando se tem diabetes? Tem alguns alimentos que devem ser evitados e muitos que devem ser consumidos. Quais são eles? Tentar retirar o máximo possível dos carboidratos, que o açúcar ele faz parte dos carboidratos. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente tem todas as massas, tubérculos, a glicose, o açúcar em geral, onde tem o fator principal, que é a glicose, que é o açúcar simples, refrigerantes, condimentos, o que a gente pode mais falar? Bebidas alcoólicas. Isso tudo deve ser evitado com a maior frequência. Gordura, em geral. Se eu tenho a opção de tomar um leite, eu prefiro desnatado ao leite integral, porque no final das contas também vai acabar prejudicando a pessoa que tem diabetes. A fritura das bebidas, a cerveja é uma das piores, porque na realidade você tem cereais, você tem carboidrato dentro da cerveja, então ele se torna um alimento ruim para essa doença. Mas você pode comer, não é que você tem diabetes que você vai deixar de comer tudo. Quando a gente fala em diabetes, a gente tem alguns alimentos que são permitidos. Quais são eles? As verduras, de preferência verduras cruas, dá uma ênfase maior para os alimentos folhosos, alface, rúcula, repolho, agrião, esses alimentos que você tem em maior quantidade. Pode ser consumido abundantemente, sem restrição, desde que você não tenha outras patologias associadas. Cereais, desde que sejam integrais, evitar o trigo e dar uma ênfase melhor para alimentos integrais, pão integral, o macarrão se for comer o integral, o arroz integral, no caso de você já ter a diabetes. Se você não tem, você pode associar os alimentos, no caso, um arroz, você pode estar cozinhando junto com a cenoura, com um brócolis, com alguma coisa que faça diminuir o índice glicêmico, que na realidade pode ser que você tenha um alimento que ele tem uma quantidade boa, só que o índice glicêmico ele é alto. Então, esse índice glicêmico é que vai dizer ou não a quantidade que você pode consumir. A questão das frutas. Tem uma variedade de 3 a 4 frutas ao dia. Quando a gente fala em frutas, pode ser uma banana, uma maçã, uma laranja, uvas, que tem uma variedade. Não é porque você tem que comer 4 vezes que você vai repetir a mesma fruta 4 vezes, que aí você não vai estar dando nutrientes para o seu organismo. Cereais, seria interessante você colocar na sua alimentação aveia, farinha de linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, que seria interessante para poder desobstruir as artérias e você tentar, na realidade, ter uma melhor digestibilidade. A questão dos condimentos, optar por alho, cebola, salsinha, manjericão, alimentos naturais, tentar evitar os alimentos industrializados, porque quanto mais industrializado, pior para a sua alimentação, porque ali vai ter condimentos, vai ter adoçantes, vai ter algumas coisas que você vai consumir, que na realidade para ele estar ali no tempo de prateleira dele tem que ser maior, então vai ter que ter os produtos para poder conservá-los. Então, quanto mais natural o alimento for, melhor. As carnes, evitar carne vermelha, evitar carnes gordurosas, ter uma maior preferência, dar uma maior preferência por peixes, carnes brancas, frango, sempre grelhado ou cozido, evitar a fritura, evitar o assado e sempre temperar esses alimentos. Tentar
colocar cor e gosto nessa comida. Na realidade, não adianta você ter uma alimentação de uma cor só. Sempre que for fazer um prato, principalmente você que é diabético, tentar fazer um prato colorido. Colocar um prato que lhe encha os olhos, primeiro, antes de fazer bem. Porque tudo que faz bem para os olhos, geralmente faz bem para o seu organismo. Colocar azeite na salada, sempre ter um fio de azeite extra virgem misturado com a salada durante as principais refeições. E, se possível, geralmente quando você almoça, você gosta de comer bebendo. Então, tirar esse hábito de comer bebendo e optar por frutas. Geralmente frutas que têm uma quantidade maior de líquido. Um abacaxi, uma laranja, uma fatia fina de melancia. Não é porque você tem diabetes que você vai deixar de comer melancia ou manga. Você só tem que ter uma restrição. E é interessante a gente ver, porque todo mundo, quando a gente fala em diabetes, você fala, eu tomo adoçante. Ter cuidado nos adoçantes, porque os adoçantes, muitos deles têm alguns componentes que eles prejudicam, por exemplo, a hipertensão, que é uma patologia associada. Geralmente quem tem diabetes também tem pressão alta. Então é bom ficar de olho nos adoçantes. Dá preferência por adoçantes mais naturais possíveis, que tenham estévia, que não contenham sacarina, não contenham glutamato, que são produtos que na realidade têm sal na sua composição. Então, ao invés de estar fazendo bem para uma coisa, pode ser que esteja fazendo mal para outra. A diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem controle, não é isso? Com certeza. Pode ser controlada. Com certeza, tem um controle e não é porque você tem diabetes que você não possa viver bem. Sempre associado a um consumo de água suficiente e atividade física. Porque na realidade também não adianta você controlar a alimentação, tomar seu medicamento e você não ser um sedentário e não ter uma hidratação que faça fluir esses nutrientes no organismo. Qual a maior probabilidade de se adquirir uma diabetes? É a questão hereditária ou de alimentação? As duas coisas. As duas coisas. Geralmente o hereditário ele é bem prevalente, mas como hoje a gente tem questão de estresse, sedentarismo em alto grau, então problemas familiares, a questão da depressão, tudo, problemas de organismo também. Às vezes você é uma pessoa que é constipado, que tem algum problema intestinal, isso tudo também pode dar origem à diabetes. Já que nós falamos de alimentação, nós vamos passar agora para a enfermeira Laura Paiva, da diabetes em si, da doença, né? Nós falamos da alimentação, o que não é permitido, né? O que pode ser evitado e os alimentos permitidos sem restrições. Agora nós vamos para a questão da doença em si. Doutora Laura Paiva, a diabetes ela é denominada como uma doença silenciosa, a doença invisível. Existe algum sinal que a gente possa identificar, que a gente pode atribuir a uma diabetes? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Francisco José. A diabetes, ela é uma doença silenciosa, mas ela pode apresentar alguns sintomas, como a sede excessiva, é aquele paciente que vai muitas vezes ao banheiro, é aquele paciente que tem uma fome excessiva. E em relação à questão da hereditariedade, né, a gente sabe que a diabetes, ela pode apresentar existem os tipos de diabetes. Existe a diabetes tipo 1, que é uma diabetes que geralmente é apresentada quando criança, né? Mas pode acontecer no adulto também. Existe a diabetes tipo 2, que acontece quando existe realmente essa questão da hereditariedade, né? Quando existe caso de diabético na família, existe uma grande possibilidade do paciente ter, né? E relacionada também à má alimentação, aos maus hábitos, além da alimentação, os maus hábitos de sedentarismo. Então, isso tudo é a diabetes tipo 2. E existe a diabetes gestacional, que é que acontece quando gestante e depois, no final da gestação, né, depois do parto, a diabetes acaba. Qual o tratamento para diabetes? O tratamento, o que se pode fazer para ter um controle? Para viver bem, né? Com a diabetes.
Pronto. Procurar um médico, né? Fazer o tratamento medicamentoso, né? Se necessário. Fazer esse controle da glicemia, né? Da pressão arterial. Ter uma alimentação correta, como a doutora Aila bem falou, nossa nutricionista. E colocar na sua vida, né? O hábito da atividade física. A diabetes, ela pode desencadear outras patologias, outras doenças, por conta da diabetes, em função da diabetes? Pronto, existem as complicações da diabetes. Existem problemas na retina, né? Existem problemas oculares, existem... Causa cegueira, mesmo. Cegueira. Está num estágio bem avançado. Isso. Existe o conhecido como pé diabético, né? O paciente diabético, ele já é um paciente que demora mais a cicatrização, né? Por conta da má vascularização. Tem exemplos de gente que é amputado, né? Isso. Por conta Existem da pessoas que são amputadas por conta da complicação da diabetes. E a campanha aqui no Hospital Monsenhor Moraes? Foi aberta essa campanha, lançada essa campanha, e hoje é o Dia Mundial da Diabetes. Como é que está sendo? Houve uma boa adesão da população do Ipu? Houve. Para esse exame que está acontecendo aqui? A gente vai ter, em média, até agora nós já tivemos 26 pacientes, né? A gente está no momento, estamos esperando mais 11 pacientes aqui fora, né? Foi uma campanha que teve uma boa adesão, né? Foi bem divulgada. Está sendo gratuito? Isso, atendimento gratuito. E o que é necessário para fazer esse exame? A pessoa vem em jejum, como é que é? Não é necessário que seja em jejum. Em jejum a gente existe, né? Os parâmetros para jejum e pós-prandial, né? Que é depois da alimentação. Ela vai acontecer só no transcurso desse dia, a campanha? Isso, especialmente hoje, por ser o Dia Mundial da Diabetes. Muito obrigado pelas informações, muito grato mesmo. A população agradece porque ouviu aí, absorveu muitas dicas, muitas informações e instruções da doutora Aila Rodrigues, nutricionista, e da doutora Laura Paiva, enfermeira. Um forte abraço e parabéns por essa iniciativa do Hospital Monsenhor Moraes. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Francisco José, pela oportunidade, né, para a gente estar aqui mostrando o trabalho. De nada, doutora. Obrigado a doutora Aila Rodrigues, nutricionista. Muito obrigada, ouvintes, Francisco José. E vamos tentar se cuidar, vocês que não são diabéticos ainda, tentar, que tem casos de diabetes na família, ter uma boa alimentação, procurar sempre um médico para ter um controle das suas patologias, caso existam. E a atividade física é sempre essencial, sempre faz bem, nunca deixar de ter. Tenham todos um bom dia. Repórter 1520, Francisco José.